Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Agradeço também a oportunidade de estar aqui com especialistas, professores, né, pessoas no meio de instituições importantes no debate da questão da política de drogas. A minha contribuição aqui vem na questão da segurança pública e a centralidade da narrativa policial na definição, né, de usuário traficante que a gente tem aí no dia a dia dos processos criminais que chegam no sistema de justiça. Eu me baseei um pouco numa tese de doutorado que eu defendi em 2016, né, sobre a questão da verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas, e aí analisando diretamente a centralidade dessa narrativa, né. Vou tentar ser bem breve, homenageando aí as cores da pátria, né, lembrando que é a Copa, então, verde e amarelo, enfim. Né? Bom, aí como surgiu a pesquisa, só um pequeno resumo. Né? Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudo de Violência da USP. Em 2011, 2010, 2011, a gente fez uma pesquisa sobre a prisão provisória e a lei de drogas. E a gente fez um levantamento de vários acervos, né? Não só de processos, né? Então, análise de documentos jurídicos, mas também fizemos entrevistas com policiais, civis, militares, promotores de justiça, juízes e defensores públicos, para discutir um pouco a questão da lei e o excesso, né, do uso da prisão como recurso de combate ao tráfico de drogas. Né? Dessa pesquisa, a gente pontuou um elemento que foi justamente o policial como testemunha nesses processos, né? E essa centralidade dessa narrativa, né, como prova fundamental para os desfechos dos casos. Então, como a narrativa policial, né, dos casos, enfim, era utilizado pelos operadores do direito para fundamentar as suas decisões. Né? E aí, por fim, a própria questão da lei, né, 11.343, que também já havia, óbvio, na legislação anterior, um poder policial na definição de usuário traficante. Né? Mas a lei de 2006 ela não alterou isso, ao contrário, ela alargou aí essa discricionariedade. Né? E aí eu também me apoio em outras pesquisas que evidenciam essa importância nessa narrativa, né? Como prova fundamental nas decisões dos processos criminais de tráfico de drogas. A minha pesquisa ela foi baseada em multimétodos, né? Eu utilizei entrevistas, análise documental e observação direta das audiências de casos de tráfico de drogas. Então, também fui beneficiada para acompanhar as audiências de custódia. Né? Então, durante o meu doutorado, foi implantado em 2015 em São Paulo as audiências de custódia, então eu tinha a oportunidade de escutar os presos que são vozes silenciadas no processo. Né? Então, eu consegui aí ver a versão do preso em contraponto à versão dos policiais nos boletins de ocorrência. Né? Eu utilizei também uma outra metodologia, que é a análise de fluxo do sistema de justiça criminal, né? Uma ferramenta que me permitiu organizar esse material empírico, né, gigantesco, e também me ajudou na análise e problematização dos dados. Né? E a minha perspectiva teórica aí tem inspiração em Michel Foucault, só para vocês saberem de onde eu estou falando. Né? Bom, das narrativas policiais, né, que eu, enfim, acabei chamando de verdade policial, até para depois trabalhar com a ideia de verdade jurídica, alguns vocabulários utilizados pela polícia eram colocados em contrapontos a outros vocabulários utilizados pelas pessoas presas. Né? Então, por exemplo, entrada franqueada, que é um vocabulário bastante utilizado em processos de tráfico de drogas, né, nas narrativas policiais, era narrada pelos presos como violência, invasão de domicílio, coação, enfim. Né? Existia uma série de problematizações em torno dessa entrada franqueada, né, até que ponto ela é legal, ilegal, existem decisões em instâncias, em tribunais de justiça, acho que no Rio também,
acaba legalizando essa questão da entrada franqueada, mas ela é um ponto polêmico, né? Não, sobre a sua legalidade e ilegalidade, né? Outra discussão que às vezes aparecia nas entrevistas era assim: se eu tenho droga em casa, por que eu vou franquear a entrada policial, né? Então, era sempre uma questão assim colocada, né? Como que na narrativa policial as evidências, né, os fatos eram narrados de forma tão tênue, né? Então, fomos lá, abordamos a pessoa às vezes na rua, né? A pessoa levava a polícia até em casa, mostrava onde estava a droga. Olha, tem droga ali embaixo do colchão, né? Tem ali no armário, e tal. Então, como era tranquilo, né? Parecia que as pessoas colaboravam bastante, né? A confissão informal é um outro vocabulário bastante utilizado pela polícia e pouco questionado pelos operadores do direito, né? Então, se ela é uma confissão informal, como ela é adotada como prova, né? E assim, ela é incorporada pelos operadores como um elemento central para a definição do usuário ou traficante, né? Ele confessou que o policial diz que a pessoa que ele apreendeu confessou que estava vendendo a droga. Né? Mas quem vai dar veracidade a isso? Né? Muitas vezes o próprio preso nega essa confissão. Né? Então, fica justamente, né, a palavra do preso e a palavra do policial. E aí, também, na narrativa das pessoas apreendidas, né, a questão envolvendo pressão psicológica, tortura, violência, coação. Né? Então, nessa questão da confissão informal. A posse da droga, né, que é um elemento também chave para a definição, né, se é usuário ou traficante. Né? Então, o fato do policial dizer que a droga que ele encontrou é de propriedade de tal indivíduo, né, é um elemento fundamental para a decisão, né, de que a pessoa é ou não é considerada traficante. Então, essa fala do policial, né? Então, algumas questões, por exemplo, muito comuns de casos que a gente estudou, era assim: o policial chegava e dizia que encontrou uma droga no local e que o proprietário daquela droga era a pessoa que estava lá, mas a pessoa que estava lá poderia ser o usuário. Então, o policial falou: olha, eu comecei a mudar um pouco a minha versão. Eu comecei a dizer que a pessoa jogou a droga, porque daí o juiz não ia colocar em dúvida se a propriedade da droga era ou não era do sujeito. Então, existe uma certa adaptação da narrativa dos policiais também ao que pode vir a ser questionado no sistema de justiça, né? Isso apareceu um pouco nas entrevistas, né? Eles dão uma arredondada, né? Até um delegado falava assim: olha, quando chega uma narrativa muito quadrada, né, a gente dá uma arredondada aqui, né? Então, dá uma aperfeiçoada para não ficar brecha para o juiz fazer muita questão, enfim, né, e colocar em dúvida aquela narrativa, né? Em contraposição a essa posse da droga, né, os presos diziam que o flagrante tinha sido forjado, houve extorsão, tentativa de extorsão, chantagem, enfim, né? Nessa questão da posse da droga também está a questão da quantidade, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas presas diziam que foi comprar a droga, a polícia chegou, todo mundo correu, ele ficou, e ele acabou assumindo a bronca, né? Acabou mesmo tendo pouca quantidade em sua posse. Tudo o que foi encontrado de droga, ele acaba assumindo a propriedade, enfim, daí, mais uma vez, fica a palavra do preso e a palavra do policial, né? E aí, quando as pessoas chegam na audiência com marcas, né, no corpo, a narrativa policial é de que as pessoas tentaram fugir, houve resistência à prisão, então foi necessária uma força moderada. E os presos, muitas vezes, narram violência policial. Então, essas atuações também essa narrativa também pode mascarar, né, ocultar situações de violência que ocorrem nessas apreensões. Bom, então aí as narrativas, meu interesse era ver como essas narrativas eram mobilizadas pelos operadores do direito, como elas entravam como uma verdade para eles, né, e como isso era articulado para o desfecho processual, né. Um outro elemento importante que eu acho que a pesquisa traz é que o policial ele é uma testemunha-chave, né? Então, na pesquisa que a gente fez no NEV, 72% dos processos se baseavam única e exclusivamente no testemunho do policial. E o policial ele é interessado na prisão porque ele efetuou a prisão. Ele não vai dizer, olha,
prendi, mas tenho dúvida se é usuário traficante, eu trouxe aqui para vocês decidirem. Não, ele não vai falar isso, ele vai falar, eu prendi um traficante. Né? Então, ele vai ter toda uma narrativa para incriminar o sujeito. E, por vezes, ele faz o papel de perito. Né? Então, o juiz começa, nas audiências, né, começa a questioná-los. Né? Então, mas como é que você sabe que a pessoa está ligada com o tráfico e tal? Porque a região em que ele foi apreendido é local de tráfico de drogas. Ali a gente sabiamente prende, né, muitos traficantes. Então, também a forma como a droga está condicionada, né, dá para ver que é bem um estilo de tal e tal organização, enfim. Ele entra como um perito, né? E essa construção dessa narrativa aparece como um saber policial importante para o juiz decidir. Então, ele também vai utilizar esses argumentos para basear a sua decisão. Né? Então, a importância aí do saber policial nessa definição do usuário traficante. Muitas vezes aparece também, principalmente nos processos e nas entrevistas, que é importante dar a veracidade à narrativa policial, porque é importante para dar crédito à polícia. Né? Então, e o crédito à polícia se equivale ao crédito na justiça. Então, é como se essas instituições dependessem mutuamente para ter legitimidade. Né? E elas dependessem mutuamente para serem combativas, né, na questão do tráfico. Então, o papel delas de combater o tráfico de drogas, tem muito esse discurso da ordem pública, né, que é algo que alinha a atuação da polícia e da justiça. Né? A ordem pública está no centro da argumentação do combate ao tráfico de drogas e é um argumento também central para a manutenção das prisões provisórias e né, preventivas, enfim. Então, a polícia, né, ela tem uma verdade, as contraposições. Né, e o réu sempre é visto como alguém que vai tentar mentir para se safar e tudo mais. Né? Bom, considerações para o debate. Eu trouxe alguns elementos aqui e acho que a gente pode discutir com as outras apresentações. Né? Eu trago a tolerância à violência policial, né? Então, essa narrativa ela oculta esse aspecto. Então, a pessoa geralmente pode ter sido vítima de tortura ou violência. Esse caso não é problematizado no sistema de justiça, que deveria ser, né? Prerrogativa dos operadores, seja defensor público, seja promotor ou juiz, estar atento a isso. E aí, outro elemento é a questão das audiências de custódia, que também é um dispositivo que vem para observar isso. E pesquisas têm mostrado, né? A pesquisa do IDDD, enfim, da Conectas, mostram que isso não está sendo feito. Né? Então, quanto essa narrativa policial oculta isso. Né? Neutraliza também o controle externo da atividade policial, né? Dessas organizações centrais para isso. Né? Amplia a potência do poder da polícia, que não se pode desconsiderar o papel da polícia na gestão das ilegalidades, né, dos ilegalismos, que acho que é uma contribuição importante que alguns pesquisadores têm trazido, né, de quanto esse mercado ilegal das drogas, essa economia criminal, ela envolve os agentes públicos. Então, a gente vai falar de legalização, ótimo, mas a gente tem que ver também o papel dessas instituições, né, a questão da corrupção, do quanto isso está engendrando essa economia e é parte também dessa economia. Ela não vai funcionar se não tiver a colaboração desses atores. Né? A CPI do narcotráfico de 2001 já trazia esses atores como pilares, porque quem traz a droga? Quem circula com a droga? Como é que ela é distribuída? Né? Você tem toda uma economia criminal da droga que é desconhecida. E não é olhando o retrato do que chega no sistema de justiça criminal que a gente vai enxergar essa economia criminal, porque ela não está sendo um helicóptero chegando, vindo, né, de algum político, né, não vai ser questionada, porque quem vai levar a culpa é o piloto, não é quem está articulando toda a chegada dessa droga. Né? Mesmo que ela tenha quantidades exuberantes, né, ao contrário daquilo que é preso no dia a dia. Né? Também desconsidera um outro elemento, que é a produtividade policial. A gente sabe que existe um plano de metas e tal, muitas vezes o indicador de segurança pública está relacionado ao número de prisões realizadas e efetuadas por policiais. E tráfico de drogas é um tipo de crime que depende da atuação policial. Então, se o policial precisa produzir até o fim do mês, eu vou lá na boca, prendo um monte de gente, né, e aí eu bato minha meta.
E como que isso aparece aí para os operadores? Isso está ocultado, né? Eles vão olhar um aspecto ali do caso individual. Ele não vai ver que o que está chegando para ele é resultado também de uma política de produtividade. Estou já encerrando. Então, é um outro elemento importante quando a gente fala de questão da repressão às drogas. E, né, por fim, essa questão do encarceramento em massa, né, que é resultado dessa política. E só para terminar, uma pequena provocação, e aí vamos ao debate. Bom, perguntado aos policiais, né, enfim, como é que vocês diferenciam o usuário do traficante, né? Então, eles disseram, olha, bem, nós temos alguns elementos, né? Por exemplo, a pessoa está em atitude suspeita, pode estar armado, tem uma balança de precisão. A gente falou, bom, então encontramos isso, né? Está armada, com uma balança de precisão, em atitude absolutamente suspeita. E a gente pergunta, né? Ok, agora qual é a droga, né? Então, uma pequena provocação aí para a gente pensar, né? Onde que está aí, onde é que a gente pode modificar esse sistema que também tem que ser levado em consideração o que tem produzido em termos de efeito e poder, né? Agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Gorete.